que vamos estar explorando agora, aqui usando as vias digitais. Temos nosso estudo hoje, e sei que muitos de vocês estão com a questão do coronavírus na mente, e nós estamos continuando o estudo de Marcos. Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, e eu peço para vocês que nós estamos estudando aqui uma passagem famosa, realmente uma semana mais importante aqui no Ministério de Jesus, a semana que está levando ele para a culminação de todo o seu ministério, que é a cruz. E nós nos encontramos aqui nesse momento num lugar de uma passagem muito familiar para todos nós, para todos vocês. E aí, no final, eu quero realmente falar com vocês o que o Senhor depositou no meu coração, que tudo isso pode haver, ser uma lição nas suas vidas, nessas questões e condições que todos nós estamos vivendo nesse momento a nível mundial. Então, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15. No final do Evangelho de Marcos, eu vou estar lendo dos versículos 16 ao 21. Dos versículos 16 ao 21 do Evangelho de Marcos. E diz a palavra de Deus o seguinte: E os soldados, esses eram os soldados romanos, levaram Jesus para dentro do palácio, seu pretório, e reuniram toda a tropa ali, e vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: Salve, o rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara, e cuspiam nele, e ajoelhavam, eles prestavam adoração. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Versículo 21. E certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, chegando do campo. E eles, os romanos, o forçaram a carregar a cruz. Senhor Deus, eu agradeço pela tua palavra, Senhor, agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos corações essa manhã, Senhor. Eu peço realmente que o Senhor possa depositar realmente o teu Espírito Santo, Senhor, derramado neste culto, nesse momento, Pai, e que essa seja a tua voz, Jesus, para as tuas ovelhas, Senhor, seja onde eles estejam nesse momento, em qualquer país, em qualquer cidade, Senhor. A tua palavra tem poder e ela não volta vazia, Senhor. Pai, eles estão aqui conectados para escutar a tua voz, Jesus, não a minha. Então eu peço que é isso que eles escutem nesse momento, a tua voz, Senhor. Faça a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, quando pensamos na crucificação do Senhor Jesus, o que a maioria das pessoas tem na mente, ou a imagem que elas levam, realmente é a questão do sofrimento físico do Senhor. As imagens são comuns, nós a vimos em vários lugares, as imagens e a natureza da profunda agonia que o Senhor teve que sofrer através da flagelação, toda a tortura, certamente sobre a crucificação na cruz. Temos as imagens de Jesus que foram nos dadas através dos séculos e dos milênios, ele aí pendurado naquela árvore e suspenso, e aquele céu atrás, do lado dele, os prisioneiros e aqueles pregos enormes nas suas mãos e nos seus pés. E também a imagem do rosto dele, com aquele sangue caindo, que realmente foi causado pelaquela coroa de espinhos que lhe foi posta. E também o sangue do corpo inteiro dele, depois da tortura, da flagelação que ele sofreu, da laceração que ele sofreu através das mãos dos soldados, que vamos ver aqui. E todo aquele corpo que já estava seco do sangramento que começou até naquela mesma noite no jardim de Getsemane. Essa é realmente a imagem que vários de nós sabemos ou conhecemos, ou algum lugar vimos alguma foto. E as vimos muitas vezes. São imagens horrorosas, aterrorizadoras. Mas tão ruim e horríveis que elas são, a maioria das pessoas tem o desconhecimento que as escrituras sagradas realmente não se focam tanto nas imagens físicas e no sofrimento físico nesse momento. Aí vocês perguntarão: Sandro, o que você quer dizer? Meus irmãos, eu lhe lembro que, primeiro de tudo, do ponto de vista de Jesus, a percepção que nós já estudamos também, eu recomendo a vocês que vocês
não escutaram esse estudo, também está na biblioteca aí por aqui, realmente quando ele estava no Jardim de Getsemane. O Jardim de Getsemane foi o grande momento da grande realmente tortura que o Senhor Jesus sentiu, o trauma que ele sentiu, e realmente a tentação que foi muito poderosa no Jardim de Getsemane. Aqui foi tão intenso o sofrimento dele, meus irmãos, naquele momento, que a palavra de Deus diz que ele chegou a suar sangue, uma condição médica que realmente é muito estresse intenso, para muitas pessoas chega até a causar a própria morte. E é isso que ele estava sofrendo. E ele estava sofrendo aquilo diante da antecipação daquele julgamento, da ira de Deus que cairia sobre ele. Ele teria que realmente provar aquele cálice, e não é qualquer cálice, meus irmãos, é o cálice da ira de Deus, que era para todos os pecadores, e ele, como substituto dos nossos pecados, estaria bebendo aquele cálice e sofrendo aquela punição, e especialmente pelaquela separação com o Pai. Em algum momento naquela noite, naquele momento, neste dia, na sexta-feira, ele teria que realmente, pela primeira vez na existência dele, sentir e experimentar aquela separação do Pai, para poder levar sobre si completamente a punição de todos os pecadores, de todo mundo, de toda a eternidade, passado, presente e futuro. Então aquela noite, do ponto de vista de Jesus, foi aquele momento o mais crítico. E segundo como nós vemos nos evangelhos aqui, a perspectiva dos 4 evangelhos, eles são realmente restritos quando eles realmente descrevem o sofrimento físico do Senhor Jesus. Eles usam palavras, os evangelhos usam palavras simples, sem muitos adjetivos. As descrições não são muito longas, não são muito detalhadas, mesmo com a crucificação, e realmente os detalhes realmente dos chicotes, da tortura e da flagelação que ele sofreu. As frases realmente, as declarações são simples. E em parte isso porque o que aconteceu com o Senhor Jesus fisicamente como prisioneiro de Roma não foi único. Sim, o que ele sofreu como prisioneiro inocente, que nos traz realmente a ficar indignados, que ele sofreu como inocente de ter sido levado para aquelas cortes ilegais no meio da noite e ser declarado inocente pelo governador romano daquela região, Pilatos, realmente faz com que todas aquelas coisas sejam indignantes. Então ele era inocente, mas mesmo assim todas aquelas coisas estavam cumprindo profecias bíblicas de centenas de anos e milhares de anos. Mas o fato realmente da tortura, da flagelação, realmente das punições e realmente da cruz que Jesus sofreu, eram as mesmas práticas que muitos prisioneiros romanos sofriam naquela época. De fato, há detalhes realmente do que ele sofreu, que a gente sofreu, que a gente conhece sobre o sofrimento dele, a gente não tem da palavra de Deus, a gente realmente tem de livros de história de Roma, que dão detalhes específicos da metodologia de como os romanos realmente torturavam os seus prisioneiros. O fato é que livros de historiadores judeus e romanos relatam que naquela época, naquela região de Israel, os romanos chegaram a crucificar mais de 30 mil prisioneiros. 30 mil prisioneiros, todos eles prisioneiros de Roma, e receberam todos eles algum tipo de tortura, punição física, e eventualmente sofreram a morte na cruz. E eu lembro a vocês também que a palavra de Deus diz que 2 prisioneiros estavam ao lado de Jesus no Calvário. Então, como vocês possam ver, que realmente aquele detalhe é muito importante, vocês entenderam? Ele não estava sofrendo uma coisa única, ele sofreu uma coisa que realmente vários dos prisioneiros e dos acusados sofriam, e ele sendo inocente. Então, vocês perguntam, então qual que é o enfoque, Sandro? O enfoque do jardim, como eu falei, foi um deles, que a palavra de Deus é muito detalhe naquela noite. E o segundo, que a Bíblia faz muito enfoque, é realmente das zombas e das burlas, da ridicularização que o Senhor Jesus sofreu naquele momento. Essa realmente é um dos fatores únicos que o Senhor Jesus sofreu. Essa descrição que os evangelhos nos trazem é que realmente os soldados romanos estão continuamente zombando do Senhor Jesus, gozando da cara dele e realmente um desdém total pela pessoa que ele é.
Em parte porque também por causa da acusação dele. Nós nos preocupamos muito na questão física do que ele sofreu, e realmente a questão física não é menor, ele sofreu, mas as Escrituras realmente nos fazem focar que o Filho de Deus sofreu com as burlas, com as zombas que ele recebeu. Ele, o Criador dos céus e da terra, o Criador daqueles que realmente estavam burlando da cara dele, estavam zombando da cara dele, ele estava sofrendo toda aquela vergonha. Leiam comigo novamente o Evangelho de Marcos aqui, os versículos 17 ao 20, como vocês verão, que esse que é o detalhe que Marcos nos traz, versículo 17. E vestiram esses romanos, vestindo a Jesus com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram nele e começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus, e batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele e ajoelhavam-se diante dele e prestavam-lhe adoração. E depois de terem zombado dele, está aí, zombado dele, tiraram dele o manto de púrpura e vestiram com suas próprias roupas, e então o levaram para fora a fim de crucificar. Está ali. Essa é a descrição. A descrição está enfocada muito mais em que os soldados fizeram realmente para ridicularizar o Senhor Jesus. E nada disso, meus irmãos, foi uma surpresa para o Senhor. Se vocês vão comigo rapidamente para Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus tinha falado aos seus discípulos, aos seus apóstolos, precisamente o que ia ocorrer. Para aqueles que já estudam o Evangelho de Marcos conosco, já conhecem bem essas escrituras. Diz essa palavra de Deus, nos versículos 33 ao 34, olha só o que diz a palavra de Deus. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, isso é Marcos 10, versículo 33 e 34. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Jesus, dias antes, estava dizendo aos seus discípulos, estava dizendo: isso aqui é o que vai ocorrer. E ele dá detalhe preciso do que exatamente está ocorrendo nesse momento que nós estamos estudando aqui e lendo no capítulo 15 de Marcos. Os romanos não tinham nenhum amor perdido pelos judeus, e os judeus, pelo seu lado, também não tinham absolutamente nenhum amor perdido pelos romanos. Eles estavam em constante conflito. Os judeus odiavam a presença de Roma e do governador de Roma, pessoas pagãs que estavam aí na sua terra santa. E esse homem que os judeus decretaram como rei era o motivo maior para que os romanos realmente zombassem da cara dele. Por isso que fizeram ele o manto de púrpura e a coroa de espinhos, e mostrando-se diante dele: louvemos o rei dos judeus. É realmente uma farsa, uma comédia que eles estão realmente fazendo diante do Senhor. Essa vergonha que o Senhor Jesus está sofrendo. Agora, Marcos sim nos fala, com poucos detalhes, mas sim fala que ele sofreu uma punição de surras e flagelação. Versículo 15 e 16 do próprio capítulo 15 de Marcos diz o seguinte: e desejando agradar a multidão, esse é Pilatos, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe a Barrabás e mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. E os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Toda a tropa. O que está nesse detalhe aqui é muito pouco, mas o que a gente sabe do que ele sofreu vem da história de Roma, e a gente sabe que são coisas como o seguinte: eles o chicotaram, eles usaram um chicote. Esse chicote era feito de couro, e o couro era estendido. Esses chicotes tinham 9 fios de couro, e no final do fio eles estavam amarrados assim, pedaços de ferro, de vidro ou de barro, que poderiam cortar os prisioneiros ou os que estavam sendo torturados, Era chamado assim, como muitos os conhecem, pelo gato de 9 caudas. E a punição geralmente vinha quando chicotavam os prisioneiros. Eram 2 pessoas, 2 soldados chicotando, não somente um. Eles eram chamados leitores, um de cada lado chicotando. E quando um chicotava, descansava, o outro chicotava, pá, pá, pá. E era assim que fazia. E somente para adicionar um pouquinho que entendiam, era tão horroroso esse processo, mas eles estendiam assim, esticavam o corpo dos prisioneiros para que pudesse ter no maior nível de tensão possível o corpo. Às vezes era assim, deitado numa mesa
de pedra, ou às vezes esticado pelas mãos, que o corpo está esticado até o ponto de tensão, que os músculos estão completamente esticados e eles não têm como se mexer, e aí vinha aquele chicote cortando assim. Às vezes também era amarrado em cima de uma pedra enorme, onde as costas estariam completamente expostas para que o chicote pudesse realmente pegar os prisioneiros. E a palavra de Deus e os livros de história também dizem que eles às vezes laceravam as pessoas até o ponto de estar parecendo um osso. As histórias de Roma dizem que vários desses prisioneiros, eles tinham feridas até o ponto das artérias, das veias, e ficaram completamente expostas. Em alguns casos os órgãos também ficavam expostos de tanta violência das chicotadas que eles sofriam. Muitos deles morriam ali mesmo, naquele lugar de tortura, e os músculos completamente destruídos e a pele também lacerada depois da flagelação. E só depois daquilo viria a cruz. Só depois daquilo viria a cruz. Por favor, notem, meus irmãos, que o lugar que nós lemos onde eles estão é chamado pretório. O pretório é chamado assim porque era o lugar onde os soldados se reuniam, porque os soldados, especialmente da guarda pretoriana, aquela guarda especial que cuidava do governador, nesse caso Pilatos, eles tinham um lugar chamado pretório. E aqui diz a palavra de Deus que a tropa inteira foi ali para presenciar essa burla, essa zombação do Senhor Jesus e da tortura do Senhor Jesus. Essa tropa, a palavra no grego refere que é o cohort, o garrison, ele geralmente é 1/10 de uma legião inteira de romanos. 1/10, então a legião inteira de romanos eram 6.000 homens. Então se aqui era a tropa inteira, era geralmente 600 homens. Então imaginem-se vocês, meus irmãos, você está ali naquele lugar, rodeado por 600 soldados romanos, todos eles escutando os gritos do Senhor e vendo ele ser torturado e vendo ele ser zombado. Essa que é o contexto que a palavra de Deus nos dá realmente do que ele estava sofrendo. 600 guardas ali, tudo observando isso. Eu faço a pergunta para vocês, meus irmãos, isso te incomoda? Isso te dá uma certa indignação, uma raiva pela injustiça, pelas cortes injustas e as acusações injustas que o Senhor Jesus sofreu? Realmente a corrupção dos líderes religiosos que estavam buscando matá-lo, a hipocrisia do sumo sacerdote que queria matá-lo de qualquer forma, a covardia de um governador que o declarou inocente, como Pilatos fez em múltiplas ocasiões, o declarou inocente e mesmo assim o mandou a ser sacrificado, a falta de misericórdia da multidão que escolheu um assassino em Barrabás que fora solto e que Jesus, o inocente, fora realmente torturado, e a punição dos soldados que não somente estão punindo fisicamente, mas especialmente o estão zombando emocionalmente e verbalmente. Isso aí como te faz sentir? Como te faz sentir? Isso te incomoda? Deixa eu levá-los, meus irmãos, ao sentimento do Senhor Jesus em tudo isso. Lucas capítulo 23. Vários de vocês conhecem muito bem essas palavras. Lucas capítulo 23, versículo 34. E a palavra de Deus diz o seguinte: palavras de Jesus. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas, tirando os olhos. Naquele mesmo versículo que mostra o sentimento do Senhor Jesus, os soldados e aqueles que estão ao redor dele ainda estão zombando dele, tirando sorte, jogando dados para ver quem ficaria com a roupa dele. Toda essa injustiça, todo esse sofrimento, toda essa tortura, nós, como seres humanos, temos uma reação assim muito clara. Nossa indignação é raiva. Senhor Deus, a gente quer justiça. Queima esses romanos, esses soldados, essas pessoas, esses líderes religiosos que causaram essa injustiça total. Essa é a nossa reação. Oh, que cara fogo, Senhor do céu. Essa não é a reação do Senhor. A reação de Jesus está dando: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu preciso dizer isso essa manhã para qualquer pessoa ou todas as pessoas que estão escutando nesse momento. Muito importante. Se você ainda está carregando algum tipo de ressentimento, algum tipo de rancor contra alguém, meu
irmão, minha irmã, por favor, escute. Escute as palavras do Senhor Jesus. Perdoe-nos. Perdoe-nos. Perdoe-nos, meus irmãos. Isso não é somente um fato histórico. Isso é um exemplo eterno do que o Senhor Jesus fez. Perdoe-nos. Não leve esse fator e sentimento com você. Seguindo adiante no estudo, versículo 21, Marcos nos introduz, nos apresenta essa pessoa, muito brevemente, que terminaria sendo um personagem muito importante nas últimas horas do Senhor Jesus nesse momento. Versículo 21, e diz a palavra de Deus o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles, os soldados, o forçaram a carregar a cruz. Esse estrangeiro aparece aqui no meio do nada, surpreendentemente. De acordo à história de historiadores gregos, particularmente Plutarco, no ano 46, ele descreveu que as vítimas das crucificações tinham que carregar a sua cruz. E eles às vezes carregavam a cruz inteira, né, as duas partes da cruz, e tinham que arrastar ela pela cidade, seja qual for a cidade que eles estavam sendo condenados, nesse caso aqui em Jerusalém, onde nós estamos com o Senhor Jesus, ou carregava simplesmente uma parte mais importante da cruz, que era o patíbulo, que era a parte central onde eles colocavam aquele prisioneiro. E se vocês, aqueles que são carpinteiros escutando, sabem que madeira é muito pesada. Então você imagina, então isso que eles falam assim, que isso que os prisioneiros sofriam. As vítimas tinham que fazer essa peregrinação pela cidade, enquanto o resto da cidade, dos soldados, pudessem também zombar dele. Isso seria parte da vergonha daqueles condenados que tinham que passar. E ao redor do pescoço estava uma plaquinha amarrada com o crime que aquele criminoso cometeu. E aquele crime, aquela placa, eventualmente seria pregada no topo da cruz daquele prisioneiro. A placa do Senhor Jesus escrevia em Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E essa foi a mesma placa que foi posta em cima da sua cruz. João capítulo 19, versículo 17 diz que o Senhor Jesus começou a carregar a cruz. Mas como vemos, ele não conseguiu carregar por muito tempo, porque Marcos capítulo 15, versículo 21 diz que os romanos pressionaram esse homem para carregar a cruz do Senhor Jesus. Jesus certamente estava débil, estava fraco, sofrendo da dor, sofrendo do estresse mental que ele havia sido sofrido no jardim de Getsemane, sofrendo laceração do seu corpo e suas costas, sofreram ali diante dos soldados do pretório, e era muito difícil. Imagina ele carregando aquilo tudo nas costas dele, e certamente Jesus estava movendo-se de uma forma muito, muito lenta, e talvez os soldados romanos pensaram que lenta demais, porque foram eles que falaram assim: então vamos pegar outra pessoa para carregar a cruz dele. E eles acham que estão no controle, pensando que eles querem apressar essa via dolorosa, como muitos conhecem, né? Para que Jesus chegue a Gólgota, onde é o Calvário, onde ele será crucificado. Eles pensam, os soldados romanos, que estão no controle em trazer esse estrangeiro para levar a cruz de Jesus. Mal sabem eles que estão ajudando a cumprir uma profecia, porque às 3 horas da tarde, nessa mesma sexta-feira, o Senhor Jesus respirará o seu último vento e entregará a sua alma e será morto. No mesmo horário, precisamente onde todos os cordeiros estão sendo sacrificados no templo romano às 3 horas da tarde. Então os soldados romanos pensam que estão acelerando, eles estão realmente acelerando o tempo de Deus. E eles absolutamente têm autoridade total sobre as multidões em todas as cidades, inclusive Jerusalém, obviamente, e agarram esse homem que veio de Cirene. E Cirene, nós hoje conhecemos Cirene como Líbia, Trípoli na Líbia, que é ao norte da África, ao oeste do Egito. E esse homem está em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele é um judeu de Cirene. O historiador romano judeu Flávio Josífos disse que naquele norte da África, naquela região de Cirene, havia muitas sinagogas de judeus. Então realmente havia muitos judeus naquela região. E ele está ali. Certamente ele veio do país dele, está entrando na cidade, ele está aí realmente para ver o que está acontecendo. E os romanos o veem e o agarram para levar a cruz de Jesus imediatamente. E o detalhe que Marcos nos dá, que também não é menos importante, que não é qualquer pessoa. Ele é o pai de Alexandre e Rufus.
tem uma informação muito importante que é a palavra de Deus que Marcos nos dá, meus irmãos. Por alguns de vocês que estão estudando conosco o Evangelho de Marcos há algum tempo, sabem que o Evangelho de Marcos, ele foi um evangelho escrito pensando no público romano, pensando na igreja, nos irmãos que estão em Roma. Então o tom dele, a descrição dele é pensando nos irmãos de Roma. E sendo assim, então Marcos inclui esse versículo 21, dizendo assim, que Simão de Cirene, quem carregou a cruz de Jesus, o pai de Alexandre e Rufo. E nós interpretamos por isso que isso faria muito sentido para os crentes que estão em Roma, para saber que Simão, que conheciam Simão e a sua família. Por que isso é relevante? Prestem atenção, fiquem comigo. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a palavra de Deus diz que já dá referência que haviam já igrejas do Senhor em Cirene, que vieram ajudados pela mão e o coração desse homem Simão. E não qualquer Simão, porque Simão era um nome muito comum da época, mas Simão, o pai de Alexandre e Rufus. Ele conheceu Jesus face a face, ele foi salvo pelo Senhor Jesus, e ele começou a igreja de Cirene, e depois foi a Roma com a sua família, e com Roma e sua família também seriam testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. E vocês vão perguntar, Sandro, quantidade de informação, de onde você está tirando tudo isso? Que bom que você perguntou. Vá comigo à epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. No final da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, o versículo 13. Versículo 13 de Romanos 16, e só para dar aqui um contexto para você, meus irmãos e minhas irmãs, o Romanos está aqui no finalzinho da carta mandando as saudações dele às pessoas, como nós fazemos também quando a gente encontra alguém que está sendo um familiar, então assim, poxa, manda um abraço ao seu pai, manda um abraço à sua mãe, manda um abraço à sua esposa, aos seus filhos, quem for, né? Aqui Paulo está fazendo a mesma coisa, tem uma lista das pessoas que ele quer ter certeza que as saudações estão chegando a essas pessoas da igreja em Roma. E no versículo 13, olha só o que diz a palavra de Deus. E saúdem Rufus, eleito do Senhor, e a sua mãe, quem tem sido mãe também para mim. Presta sua atenção, por favor. Ali, você vê? Ali, entre todas as pessoas que ele está mandando saudações, os líderes importantes da igreja em Roma, está Rufus. Está Rufus. Qual Rufus? Aquele Rufus, o filho de Simão, que Marcos menciona. E ao lado de Rufus também está o quê? A mãe de Rufus, que quem é nada mais nada menos que a esposa de Simão. A esposa de Simão. Então, meus irmãos, vocês conseguem começar a imaginar como é que era a conversa daqueles irmãos em Roma, quando se referia àquela família de Simão? Provavelmente era algo assim: olha, você conhece Alexandre? Poxa, Alexandre é um dos anciãos da igreja, aquele ali é o Rufo. O Rufo também é um dos líderes aqui da igreja, aquela ali é a mãe dele. Meu menino, eu nem te conto quem eles são. Você sabe quem eles são? Eles são a família do homem que carregou a cruz de Jesus Cristo e ajudou a plantar a igreja lá em Cirene, e agora estão aqui em Roma para ajudar a igreja em Roma. Meus irmãos, é incrível que o Espírito Santo da palavra de Deus, o Espírito Santo, o Deus vivo, ele nos provê todos esses detalhes da palavra de Deus por uma razão. Cada palavra da palavra de Deus está escrita aqui, meus irmãos, por uma razão, por um detalhe, para o nosso benefício, meus irmãos. Aí vocês perguntarem, até as saudações, até as suas saudações. Imagine-se só, se você pertence ao Senhor Jesus, um dia você vai estar no céu e você vai conhecer essa gente aqui. Você vai conhecer Alexandre, você vai conhecer a esposa de Simão, vai conhecer a Rufus. Então, certamente, era importante a menção do homem que carregou a cruz de Jesus? Absolutamente sim. Absolutamente sim. Então, se nós lemos assim, as pessoas às vezes leem rapidamente, pensam que é uma informação randômica, uma informação ao azar, que esse pobre homem que estava na multidão, ele foi somente pego ali, foi lá para celebrar a Páscoa judaica, e os soldados romanos pegaram ele pela crueldade, pela pressa dos soldados romanos, simplesmente pegaram ele da multidão, e porque eles queriam apressar a questão para que Jesus fosse logo para o Calvário para ser crucificado. Pegaram ele, então pegaram ele e falaram assim: é você, carrega essa cruz aí. E para um judeu como Simão, imagine-se a situação dele.
para carregar e tocar um símbolo pagão, e não só qualquer símbolo pagão, um símbolo pagão de um criminoso, um símbolo pagão que está certamente com sangue de um homem condenado por blasfêmia no dia da Páscoa. Imagine essa situação de Simão, que ele carregando a vergonha que era, tudo parecia randômico, parecia assim, que era, não tinha nenhum sentido, meus irmãos. Deus tem um propósito para tudo. Por isso que os detalhes estão aqui para você, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Deus tem um propósito para tudo, para te encorajar, meu irmão. Aquilo que poderia ter sido o símbolo de vergonha dele para o resto da vida se transformou na coroa eterna de glória de Simão, meus irmãos, porque ele é o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz dele. Ele é o homem que carregou a cruz de Cristo. Imagine se você agora, assim, um pouquinho no trono celestial do Senhor, ele vendo tudo isso acontecer e vendo Simão ali na multidão ali embaixo. Imagine se Deus falando: ah, Simão, eu tenho um plano para ti, Simão. Você é Deus, Simão, tá? Eu tenho um plano para ti, Simão. Você vai conhecer o meu filho face a face, Simão. E você vai aliviar a dor dele um pouquinho nessas últimas horas, carregando aquela árvore, Simão. E aquela árvore não é qualquer árvore, Simão. Aquela árvore, aquela cruz, ela vai se transformar no maior símbolo da minha misericórdia e da minha graça para toda a humanidade eternamente, Simão. E é você, Simão. E eu vou pedir para você, Simão, eu vou chamar você, Simão, para realmente ajudar a plantar a igreja em Cirene, na tua terra, Simão. Porque o teu povo, começando pela tua casa, Simão, os teus filhos, os 2 varões que você tem, e a tua esposa, também precisam do meu filho. Ah, mas não vai parar aí só, Simão, não. Eu vou te transformar num missionário, e eu vou te levar, mas eu não vou te levar para qualquer lugar, não, Simão. Eu vou te levar para a capital daquele lugar. Eu vou te levar para a capital de Roma, do Império dos Romanos, aqueles mesmos que te mandaram carregar a cruz. Eu vou te levar para aquele lugar, para a capital daquele lugar, e você vai estar no mesmo lugar onde está o imperador, o César, o romano, aquele que autorizou a crucificação de todos, que você carregou a cruz. E ali, Simão, você vai ajudar a minha igreja em Roma, e ali o meu servo Paulo te conhecerá, e ali o meu servo Paulo conhecerá a tua família e escreverá sobre a tua família, Simão. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Que isso seja um encorajamento para você. Nada está fora do controle de Deus. A situação que nós estamos vivendo hoje aqui, nada está fora do controle de Deus, meus irmãos. Então deixa eu terminar aterrissando aqui. O que você pode fazer com toda essa informação que você recebeu hoje? O que você poderia fazer com isso? Eu tenho uma mensagem para você, que é o que Deus me depositou no meu coração. Por favor, escute. Estamos fechando já. O mundo que nós vivemos hoje é diferente do mundo que nós estávamos vivendo simplesmente há 2 semanas atrás. Eu falei com uma executiva de uma das corporações aqui em Nova York, uma pessoa que eu tenho muito respeito. E essa pessoa disse assim, ela falou: Sandro, é incrível, mas o desconhecimento, o não saber, o desconhecimento, nada pode trazer tanta ansiedade, tanto medo para a raça humana como o não saber, o desconhecido. Isso são realmente palavras muito certas e muito sábias dessa executiva. Meus irmãos, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, tão desconhecida por desconhecida que seja, e creia, meus irmãos, houveram muitas e existem doenças muito piores que essa, muito mais contagiosas que essa, e já houveram muito mais contagiosas que essa, mas nenhuma doença, nenhuma enfermidade em tão pouco tempo e tão rapidamente causou tanto pânico e tanto medo no mundo inteiro como a hora do Covid-19. Eu pergunto para você: você está com medo? Você tem temor? Eu estou certo que alguns de vocês, certamente que sim, vocês estão com medo e com temor. E alguns de vocês, pelas melhores intenções possíveis, vocês estão preocupados com as suas famílias, com os teus filhos, com o teu trabalho, com o teu país, com o teu povo. E você está com medo, mas o que está causando esse medo é o desconhecimento, é o que não sabemos. Meus irmãos,
eu estou aqui para te dar uma mensagem hoje. Deus quer que você conheça, o que você saiba, o que você tenha conhecimento pleno do que é certo. Não é desconhecido, mas é conhecido. Vá comigo, por favor, para fechar nesse mesmo epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, algumas páginas para a esquerda, e já estamos fechando, meus irmãos. E diz a palavra de Deus o seguinte, capítulo 8, versículo 29 ao 32. E olha o que a palavra de Deus assegura aos seguidores do Senhor Jesus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Quem que são esses? São vocês, meus irmãos. Você, seguidor de Jesus. Você, minha irmã. Você, seguidora de Jesus. Essa é a promessa. E olha o que ele fala no versículo 38 e 32. Quem diremos, pois, então, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Sua atenção, por favor. Está aí diante de você, meus irmãos. Você entendeu? Deus não poupou o seu único filho, não poupou o seu único filho, não poupou por ti, não poupou por ti. A sua palavra nos dá realmente o relato que ele sofreu laceração, flagelação. Sim, meus irmãos, absolutamente sim, foi horrível. E também especialmente fala de como zombaram dele, como realmente o ridicularizaram, meus irmãos, e avergonharam o Filho de Deus, o Filho de Deus que criou aqueles mesmos que o envergonharam, sendo inocente. E ele fez tudo isso por ti, por nós, por ti. Está aí na palavra de Deus. Ele não poupou seu próprio Filho. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem será contra ti, meu irmão? Uma doença, uma epidemia tem o poder de tirar a saúde de uma pessoa, sim. Tragicamente, para alguns também tem o poder de tirar a vida de alguém. E meus irmãos, não me mal interpretem, eu acho que devemos fazer todas as coisas possíveis que estão dizendo as autoridades para nos prepararem, para nos poupar e proteger as nossas famílias. Absolutamente sim. Lavar as mãos, evitar lugares públicos, evitar agora nesse momento sair de casa. Todas essas coisas devem ser feitas absolutamente sim. Mas essas doenças que podem tirar a tua saúde ou até a tua vida é uma coisa. Tirar a tua paz é outra coisa completamente diferente. Essa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é passageira. É passageira. Essa vida é temporária. Isso aqui é um conhecer, isso é um fato médico, bíblico e biológico. Deixa eu te dar uma estatística: 100 de cada 100 pessoas morrem. Você não pode se preocupar com isso não. Isso é um fato. É um fato médico. Mas a vida é por vir. A vida eterna. Muitas pessoas ainda caminham as suas vidas hoje em dia não sabendo as questões da vida eterna. E meus irmãos, eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que Deus quer que você saiba. Ele hoje de manhã te revelou isso aqui. Quem não poupou seu próprio filho, para que pudesse estar entre aqueles chamados dos salvos, meus irmãos. Essa é a segurança eterna para ti. Essa é a paz que o Senhor quer que você tenha. De você saber, tem uma coisa que você não precisa não saber: a vida eterna no Senhor Jesus é o céu, sem o Senhor Jesus é o inferno. É isso que a palavra de Deus diz, meus irmãos, é muito clara nisso. Simão, carregar a cruz, você acha que ele não teve medo? Claro que ele teve medo, ele teve vergonha. Vou tocar isso aqui, eu sou judeu, isso aqui é um instrumento pagão, vou me sujar. E talvez ele até estava com medo que os romanos vão dizer: sabe uma coisa, Simão, pega outra coisa e vai crucificar você também. Não sei. Eles estavam aterrorizados, certamente, mas Deus tinha um plano, meus irmãos. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito glorioso para a vida dele, como nós vimos esta manhã. Não
pelo medo que poderia ter consumido, mas pela liberdade que Deus o deu para caminhar. E é isso que eu quero para a tua vida. É isso que eu oro para a tua vida. Se você não conhece o Senhor Jesus, escuta-me bem essa manhã. Se você não conhece o Senhor Jesus, essa é a tua oportunidade agora. Em todo esse caos que está acontecendo no mundo, que está desconhecido, eu estou relatando para vocês, meus irmãos, que essa palavra de Deus diz o que é conhecido, que Ele não poupou o seu próprio Filho para ti. O que você tem que fazer? Você perguntará. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Admite que você é um pecador e ore uma oração que diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Você é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém e aleluia. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Não espere por amanhã. Isso é um fato que você pode fazer hoje e caminhar nessa liberdade. Se você pertence ao Senhor Jesus, essa é a sua oportunidade para trazê-lo de volta ao príncipe da paz. O Senhor Jesus falou assim: que nesse mundo tereis tribulações. Isso é um fato. Tereis dificuldades e tribulações, mas não se preocupem, eu venci o mundo. E eu os deixo a minha paz. A paz na palavra de Deus é uma pessoa, não é um sentimento. Eu os deixo a minha paz, não a paz do mundo, mas a minha paz. Meu irmão, minha irmã, se você conhece o Senhor Jesus, no meio de todo esse caos, de todo esse medo, de todas essas ansiedades, eu te convido a ser como o Simão, caminhar em liberdade, não no medo. Nada disso é randômico, nada disso é ao azar, nada disso é estatístico. Deus está no controle. E Deus te está dizendo essa manhã: volte ao príncipe da paz, e que a paz do Senhor derrame para a sua casa, derrame sobre a sua casa, e que esteja na tua casa. Amém. Senhor Deus, eu agradeço por esse momento, Senhor, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus nessa casa. Eu peço que o Senhor derrame o seu Espírito Santo nessas pessoas, que o Senhor responda essas orações. Pai, aqueles que estão em aflição, em medo, que são teus, Senhor, que o Senhor possa derramar a tua paz naquele lar neste momento, Senhor. Que nada disso que está acontecendo está fora do teu controle, das tuas mãos, Senhor. Senhor, que essas palavras, que a tua palavra, que é viva e eficiente, Senhor, seja depositada nesses solos e que tenha caído em todos eles em solo abundantemente fértil, Senhor, para que cresçam frutos, que serão frutos para as nações, que possam dizer às nações, através dessas pessoas que tu chamas seus, Senhor, como foi Simão também, e como foi Alexandre, como foi o Senhor e a esposa de Simão, Senhor. Assim queremos ser os instrumentos da tua palavra, Senhor. Abençoe os teus, proteja o teu povo, Senhor. Que dê a eles ousadia. Em momento de terror, o Senhor dê a eles coragem. Em momento de medo, o Senhor dê a eles liberdade, Senhor. Em momento de encarceração, o Senhor dê a eles ousadia, Senhor. Tudo isso eu peço no nome poderoso de Cristo Jesus o Altíssimo. Amém. Deus os abençoe e guarde.